Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma aula e nesta aula de hoje nós iremos falar, sobre a terceira maior civilização aqui do mundo antigo, que é a civilização hebraica. Nós vamos falar aqui sobre o povo hebreu, que muitos, se refere aqui ao povo judeu, aos palestinos. E aí então nós iremos falar, desse povo, que formou aí uma das civilizações mais importantes e que trazem até os dias atuais, aqui uma das maiores tradições, para o mundo atual, que é os descendentes aí do povo palestino, do povo hebreu, do povo judaico, Falarmos então da civilização judaica, Então os seguidores do judaísmo são, aqui os contemporâneos do povo hebreu que surgiu lá na Palestina, no mundo antigo, O surgimento então aí dessa organização enquanto Estado, dessa organização enquanto sociedade, e enquanto cultura. E é sobre isso que nós iremos, discutirmos, na aula de hoje, sobre então esses principais elementos aqui. O povo hebreu surgiu então lá na Palestina por volta do século 10 antes de Cristo. Nós temos aqui então Israel, que é a capital aí, vamos dizer, do povo palestino, que fica às margens, aí do mar Mediterrâneo, e lá embaixo nós temos o Egito, ao norte, ao sul, e ao leste nós temos o deserto aí da Arábia. A parte de verde foi onde foi formado aí o reino de Israel, durante a época do rei Davi. A parte que nós temos aí de roxo, é a faixa de Gaza, que era onde, os filisteus, se abrigaram e montaram aí, um pequeno reino nessa região. E lá em cima, no canto esquerdo, vocês estão vendo a Fenícia, que fazem aí divisa, com a Palestina, que faz divisa aí com Israel. No meio do país nós temos então o Mar Morto, Aí no meio de Israel, nós temos aí o Mar Morto. O rei hebreu Davi liderou as vitórias militares sobre os filisteus, um povo que havia fundado cidades-estados na costa da Palestina. Davi fez de Jerusalém a capital do reino de Israel. Então, liderados aí, pelo rei Davi, eles conseguem então derrotar os filisteus, Inclusive há relatos, há descrição na Bíblia sobre esse episódio aí, entre o Davi e o Golias. Golias que era um filisteu, E aí os filisteus eram homens, de estatura, bem maior. Por isso, na Bíblia, metaforicamente, a gente tem aí, a luta do Davi, com Golias, com o grupo dos filisteus, E ele sai vitorioso, dessa disputa aí. Aqui, gente, nós temos um pouquinho, o mapa aqui, em toda essa região. Primeiro é essa região que nós chamamos então de está de verde. Então toda essa região é chamado de crescente fértil. Então ela começa aí no norte do Golfo Pérsico, passa pela Mesopotâmia, aqui, pela Palestina e chegando então aqui no Egito. Então toda essa área que vocês estão vendo aqui no mapa de verde é a região chamada de crescente fértil.
essa região, gente, ela era considerada fértil por causa aí das cheias dos rios. E aí as civilizações da antiguidade, né, elas buscam as margens dos rios, né, para se desenvolver, né, para formar aí as suas primeiras civilizações. Na setinha que vocês estão vendo de azul, né, aqui da Mesopotâmia em direção à Palestina, nós temos aqui o trajeto, né, provável aqui de Abraão, né, segundo a Bíblia, né, Abraão tenha saído da cidade de Ur, passou pela Mesopotâmia, pela Babilônia, né, passou em Man, Assíria, Ugarite, até chegar aí na Palestina. Essa parte que está de vermelho, né, riscadinho, nós temos então a instalação inicial dos pastores hebreus, aqui durante a época, né, que nós chamávamos então esse período de patriarcal, né, a época do patriarcalismo, em que a sociedade que vivia nesse momento era uma sociedade governada pelos patriarcais, né, pelo pai, pela pessoa mais velha. Depois nós temos com a setinha roxa, né, nós temos a saída do Egito sob a chefia de Moisés, né, aqui que ficou conhecida como o Êxodo, né, foi quando, né, os palestinos, os hebreus, né, saíram da escravidão, no qual eles viveram aí durante 400 anos, e voltou novamente, né, para a Palestina. E aí os hebreus então faz esse caminho, né? Passa pelo Monte Sinai, tanto é que, né, aqui a passada pelo, aliás, primeiro ele passa pelo Mar Vermelho, né? Atravessa o Mar Vermelho e passa pelo Monte Sinai, onde que é inclusive onde Moisés recebe aqui segundo a Bíblia os 10 mandamentos, né? E chega de volta à Palestina. Moisés, então, segundo a história, não chegou, né, a entrar na Palestina de volta, né, ele morreu antes. E quando os hebreus, então, chegam na Palestina de volta, eles encontram lá os filisteus, já ocupando a terra. Né? Então, eles tiveram que lutar contra os filisteus para expulsar os filisteus de lá, para que eles pudessem, então, aí formar novamente o seu reino. Reino esse que foi dividido em tribos, né? Nós temos então as 12 tribos, né? Então, cada grupo de família vai se estabelecer na Palestina, né? Aí através dessas tribos. E por último aqui nós temos a setinha de vermelha, que seria aqui o sentido de expansão dos povos, né? Então acredita-se que os povos que formaram aí a Mesopotâmia, que formaram a Palestina, o Egito, tenham saído todos do deserto, a grande maioria do deserto aqui arábico, né, onde que saíram essas caravanas de nômades, né, e foram se estabelecer nas margens do rio. Nós iremos aqui ao longo da aula discutir, né, sobre todo esse processo, né, histórico, né, aqui dos hebreus que se formam na Palestina, depois uma grande seca o levam, né, a viver lá no Egito, vivem ali no Egito durante 400 anos, depois Deus ouve o clamor do povo, né, e manda alguém para libertá-los de volta à Palestina. Só que quando chega na Palestina, eles têm que novamente, né, aqui guerrear para, né, poder tomar a terra de volta que estava ocupada pelos filisteus. Então, os hebreus, né, lá na sua origem, né, lá nas primeiras formações do patriarcado, eles eram pastores e eram nômades, né, eram tribos, né, que viviam do pastoril e eram nômades, né, eles vieram aí da região da Mesopotâmia por volta do século XIX a.C., da cidade de Ur. Né? Então, acredita-se que esses primeiros pastores que formaram, né, o povo hebreu tenham saído da Mesopotâmia, aí, né, onde que eles viviam, né, na cidade de Ur, e foi para, né, procurar um lugar, a tão sonhada terra prometida.
E ali eles se estabelecem, então, na Palestina, né? E vivem ali sob o regime de pastoreio, né? Então, cuidam aí, né, de ovelhas, de cabras, né? E esse caminho, né, esse primeiro grande caminho aqui foi guiado pelo Abraão, né? Que inclusive Abraão foi escolhido por Deus, né? Aqui, né? Inclusive antes de Deus o cooptar, né? Arrebanhá-lo para a sua missão, ele chamava Abrão. E aí, quando ele é escolhido por Deus, ele passa a se chamar então Abraão, que é guiado, né? Que os hebreus então saem de Ur, lá na cidade, né? No sul da Mesopotâmia, e vai em direção guiados, né? Aqui por Abraão, em busca da terra prometida, que era então a Palestina, né? Que era a terra de Canaã, né, a terra que jorra leite e mel, né, uma terra, né, onde que poderiam ser uma terra deles, que eles poderiam viver ali, né, que era então essa tão sonhada terra prometida por Deus, né, que era uma terra de muita abundância, né, literalmente, metaforicamente falando, era uma terra que jorra leite e mel. Aqui nós temos então, né, a Torá, né, inclusive, é onde está escrito os Pentateucos, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Antigo Testamento, né? Esses 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco, né, Penta 5, seriam então os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus, a palavra de Deus é o maior valor da face da terra. Nesta foto, temos aqui o suporte dos livros sagrados feito em ouro maciço, né? Que é o livro, inclusive, né? O livro sagrado dos hebreus, né? Dos judeus, é a Torá, né? No qual, inclusive, começa aí a tradição, né? Começa, né? Aí a formação do povo de Deus, né? Aqui a partir, né? Do judaísmo. Tanto é que o cristianismo ele é fruto do judaísmo, né? Quando da morte de Jesus que surge então o cristianismo, né? Seria aí os seguidores de Jesus. A história do povo hebreu tem início, gente, aí no século XX, né? Antes de Cristo, né? Então no ano 200 antes de Cristo, quando Abraão, né? Vindo da cidade de Ur, na Caldeia, entra na Palestina, né? E aí nós temos, inclusive, né, a história da Bíblia, né, que fala, né, que Abraão, antes, né, quando Deus, né, estava conversando com Abraão através do anjo, né, pediu para que ele fizesse uma prova de fidelidade a Deus e sacrificasse aí, né, o filho amado, né? E aí é quando Abraão então vai sacrificar o filho, né? E o anjo entra na frente, né? E diz, né? Que ele não precisa sacrificar o filho e sim um cordeiro. Por isso, né? Que desse período da quaresma, né? Por que os cristãos celebram a quaresma? Em memória esse sacrifício, né? Esse sacrifício de Abraão, os, os, os 400 anos que eles viveram lá como escravos no Egito e os 40 anos que eles passaram aí pelo deserto até chegar de volta à Palestina, né? No qual Deus havia então prometido, né? Então, segundo os relatos da Bíblia, né, nós temos aí essa história, né, de Abraão, né? Por isso que os judeus, né, eles têm aí um período, né, de sacrifício, né, a Deus, esse período aí, né, de reflexão, e onde que eles sacrificam então o cordeiro, come folhas amargas, né, e come um doce para lembrar das alegrias, das tristezas e dos sacrifícios, né, que eles tiveram que fazer ao longo do tempo. Abraão nasceu na cidade de Ur, antiga Mesopotâmia, que fica entre a Arábia
e a Pérsia, né? Então, a Mesopotâmia ela fica aqui entre essas duas grandes civilizações, né? A civilização árabe, né? E a civilização persa, aproximadamente, gente, por volta de 2000 antes de Cristo. Eu falei 200 naquela hora, mas não é 200 não, é 2000, né, antes de Cristo. Na cidade de Ur, que fica então ao sul da Mesopotâmia. O Abraão é considerado então como o primeiro patriarca do povo hebreu, né? Patriarca vem de pai, né? O pai, aquele que é o mais velho aqui da civilização, né? No qual, inclusive, essa civilização começou a ser, né, governada aí pelos patriarcas. Inclusive, a palavra patriarca quer dizer chefe de uma antiga família do povo hebreu. Então, daí que vem a expressão patriarca, né, no qual esse primeiro momento de organização política do povo hebreu é o patriarcalismo, né? Aí eles vão passar pelos juízes e, por último, a monarquia, né? O reinado. Então, o povo hebreu passa, ao longo da história de formação, por essas três mudanças políticas. Primeiro começa com o patriarcalismo, depois com o período dos juízes e, por último, o período monárquico, né? Aí que nós temos, então, inicia esse período monárquico com o rei Davi, com o Salomão, né? E aí por diante. Quando Abraão chegou à Palestina, encontrou os cananeus e os filisteus, com os quais teve que lutar para conquistar as terras da Palestina, né? Então, quando Abraão chegou, né, lá na Palestina, ele encontrou nessa terra prometida, né, por Deus, estavam vivendo ali os cananeus e os filisteus, né? No qual o povo palestino então teve que guerrear, né, aí com esse povo. Os palestinos, gente, eles se dedicavam ao pastoreio, né? Então, um dos principais, né, aqui, atividade econômica era, né, o pastoreio de ovelhas, né, de cabras. Eles também cultivavam o trigo, cultivavam cevada, oliveira, figueira e favas, o que inclusive contribuiu para que eles se tornassem então um povo sedentário, né? Não precisasse mais viver aí migrando de um lugar para o outro, não precisava viver aí uma fase de nomadismo. A comunidade familiar na Palestina era patriarcal. O poder passava do pai para o filho mais velho. Aí nós temos aqui, né, o Isaac, né, o Isaú e o Jacó, né, que eram aí né, o Isaac, que foi também um grande patriarca. A grande seca motivou então a ida do povo hebreu para o Egito, né? Então, um dos motivos que levou, né, para que esse povo saia da Palestina e vá viver no Egito foi a seca, né? E antes disso, gente, antes deles migrarem para o Egito, nós temos então a história bíblica do José, né? Do José do Egito, né? O José que foi vendido, né, pelos seus irmãos aí como escravo, né, e ele foi viver então como escravo no Egito. Ficou preso durante um tempo lá na prisão e aí o faraó, né, que estava tendo vários sonhos naquela época, né, e os faraós acreditavam muito que os sonhos eram uma revelação. O José, que já era uma figura que já havia sido escolhido por Deus, por isso que ele tem esse dom de decifrar os sonhos, ele então decifra os sonhos do faraó. E aí o faraó, como recompensa, né, o torna ele como o governador do Egito, né? Tanto é que aí o José decifra o sonho, que ele sonha com 7 vacas magras e 7 espigas.
né? E aí o José, então, decifra o sonho que eles irão viver durante 7 anos, né, aqui de bonança e depois 7 anos de fome e de miséria. E aí foi quando, então, né, o faraó, né, resolve, então, durante esses 7 anos, né, aqui de bonança, de produção em grande escala, ele guarda, armazena, né, comida para que eles pudessem então viver nesse período de calamidade de seca. É quando os hebreus vão para o Egito, né? Lá eles descobrem, né? Os hebreus descobrem, né? Que o José, que é o governador do Egito, é um hebreu, né? E aí os hebreus, então, passam a viver, né, durante um longo tempo aqui, né, inclusive quem estava governando o Egito nesse momento era os Ixos, né, que era uma civilização que veio, né, provavelmente dessa região, né, aqui do deserto da Arábia, né, então acredita-se que provavelmente, né, os Ixos, que eram, né, povos que sabiam aqui da arte da guerra, né, foram, né, e dominaram o Egito. E aí os hebreus então viveram durante um longo tempo, né, no Egito. Quando os egípcios conseguem então expulsar os Ixos do poder, os egípcios então retomam o poder e começam então a temer aí, começa a temer os hebreus, porque a sua população estava crescendo muito e o faraó temia que essa população então revoltasse contra ele, né? E aí faz dele, né, escravo. É quando então, né, Deus manda Moisés para tirar e libertar o povo dessa escravidão e voltar, né, para a Palestina, que seria então a terra de Canaã. Moisés foi então um grande libertador do povo hebreu que vivia como escravos no Egito. O Moisés, então, foi, né, o que libertou o povo do Egito e que levou o povo de volta à terra prometida, né, a terra que foi prometida para Abraão, né, aqui, né, um desses grandes patriarcas aqui. Moisés, então, né, ao libertar o povo, ele encontra diversas dificuldades, né? Aí tem toda a história que vocês viram, inclusive no filme, né, que eu havia pedido para vocês assistir, né, que conta aí a história sobre, né, o José, né, aliás, desculpa, o Moisés, né, que era o príncipe do Egito. Moisés, então, ao longo desse percurso, descobre que é um hebreu, e Deus, então, né, o convoca para libertar o povo. A princípio, o faraó não quer libertar o povo, então Deus manda aí as 7 pragas, né, que é as famosas 7 pragas do Egito, né, no qual, né, eles estavam passando por essas situações para que o faraó pudesse libertar o povo. E aí nós vamos ter então a passagem no Mar Vermelho, né, o momento em que o povo está no deserto e se revolta com Moisés, porque nunca chegava nessa terra prometida. E aí esse povo então começa, né, a criar e adorar, né, aí as imagens, né, e aí Deus então faz sair água e pão, né? Chove o maná e sai água de pedra. E por último, eles recebem os 10 mandamentos. O Êxodo, né, inclusive, ainda continua até nos dias atuais, né? Nós temos, né, esse êxodo constante na vida dos judeus, né, no dia a dia, né, que é o caso dos palestinos, né, apavorados com os ataques de Israel, sem pátria e estrangeiros em uma própria terra, enquanto não se construir também um Estado palestino, os confrontos entre Palestina e Israel vai continuar, que é um dos conflitos existentes, né, ainda hoje. Aqui, gente, nós temos uma foto, né, do Monte Sinai, onde, segundo a Bíblia Sagrada, Deus deu as tábuas da lei a Moisés. E foi, inclusive, de onde Moisés enxergou ao longe a Palestina. Porém, ele morreu,
né, antes de chegar de volta na Palestina. Mas ele sabia, né, já sabia que a missão dele terminaria aqui, né, na chegada ao Sinai, ao Monte Sinai. Aqui, gente, nós temos um objeto sagrado, né, aqui do templo judaico, é um altar onde se queimava os holocaustos, oferendas e sacrifícios, né, a Deus, que é um objeto muito sagrado, né, para o povo judaico. O gigante Golias é morto por uma criança, segundo a Bíblia. O que isso significa? Lógico que isso é uma metáfora, né? Golias é um filisteu que representa o povo que já habitava a Palestina, quando da chegada de Abraão. Né? Não é porque o Golias era um gigante. Gigante no sentido de, né, estatura aqui com relação ao Davi, né, que era, né, aqui praticamente quase uma criança, um adolescente, né, que consegue conquistar um homem grande, né, de alta estatura. E Davi então mata o Golias porque ele usa de estratégias, né? Ele usa de estratégia para conseguir derrotar aí, né, o grande gigante, entre aspas, né? Aqui filisteu. Aqui embaixo nós temos então a estrela de Davi. Davi então é ungido rei de Israel, né, pelo profeta Samuel, né? Aqui nós temos então o reino de Saul, Davi e Salomão, que já seria, gente, a terceira fase da evolução política, né? A terceira fase da evolução política do povo hebreu. Então, gente, a palavra hebreu, né? Ela significa aí, esse nome vem da raiz var, que significa passar, transitar, atravessar, cruzar. Então, a palavra hebreu significa aquele que transita, aquele que passa, né, que cruza. Esse nome denota viajantes, aqueles que passam adiante. Isso porque os israelitas, né, os judeus, povo, um tempo realmente levaram uma vida de nômades. Né? Então, esse povo, né, o povo israelita, né, durante muito tempo, foi considerado como povo nômade. Né? Por isso que surgiu então, essa expressão, né, hebreu, né, aquele que viaja, aquele que transita de um lugar para o outro. Os hebreus tiveram uma história de migração, né, de lutas, de fugas, de viver em cativeiro, mas procuravam e conseguiam preservar a sua cultura. Então, de todos esses problemas, né, que o povo hebreu passou ao longo do tempo, ele nunca deixou a sua cultura morrer. A civilização hebraica, formada por pastores nômades, vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Conduzidos por Abraão, partiram de Ur e se estabeleceram na Palestina. No meio do território havia o Rio Jordão, que é onde que eles estabeleceram. Por isso que lá no início da aula eu falei para vocês da região crescente fértil, porque é uma região, né, uma área de muita fertilidade, né, era uma área favorável à agricultura. Por isso que o povo palestino, então, vai se estabelecer às margens do Rio Jordão para se desenvolver. Ali eles chegaram, então, por volta de 2000 a.C. Esse território, então, é considerado como a terra de Canaã. Seria, então, a capital da Palestina naquele momento. Aqui nós temos a rota, né, que os hebreus provavelmente deve ter feito. Né? Saiu aqui de Ur, né, foi para a Palestina, depois foi para o Egito, depois voltou novamente para a Palestina. Você encontrará um registro completo sobre a vida dos hebreus na Bíblia, lá inclusive no livro de Êxodo, nos 5 livros da Bíblia do Antigo Testamento, chamado de Pentateuco. Lá estão registrados aí a peregrinação moral, os costumes, as leis e as histórias religiosas. Acredita-se que, segundo os historiadores, grande parte, né, dos relatos históricos, né, dos fatos históricos aqui, né, eles são
relatados na Bíblia. Eles, os hebreus, deixaram então como herança, né, até para o cristianismo, a prática do monoteísmo, né? Então, os hebreus é uma das civilizações do mundo antigo, né, que praticou o monoteísmo desde a sua origem até os dias atuais, né? Eles acreditam na crença na existência de um único Deus, né? E de um Deus invisível, né? Que ainda foi pior, né? Para aqui a aceitação dos mesopotâmicos, dos assírios, dos egípcios, né? Como que um povo pode acreditar num Deus invisível, né? Num Deus que não pode ser representado através de uma estátua, né? Então, o monoteísmo significa isso, né? A prática, né, de cultuar um único Deus. E aí, gente, nós podemos então dividir a história dos hebreus em três etapas. Tá? Então, quando nós falamos sobre a evolução, né, do povo hebreu, nós podemos então, né, aqui, né, dividir a história do povo hebreu aqui em três etapas: o governo dos patriarcas, o governo dos juízes e o governo dos reis. Né? Então, nós temos esses três momentos aqui de evolução política. E nós vamos falar sobre cada um deles, tá? O governo ou era dos patriarcas. Então, o período em que os hebreus foi governado por um sistema político chamado de patriarca, ou de patriarcalismo. Os hebreus eram dirigidos por patriarcas, né, que era então o seu principal líder político, que era encarado então como o pai da comunidade. Por isso da expressão patriarca, né, aquele que é governado pelo pai. O primeiro grande líder aqui, o primeiro grande patriarca foi o Abraão, né, porque segundo o Velho Testamento, Abraão ele era aqui, né, da cidade da Caldeia, né, aqui é, ele era um caldeu, né, aqui que veio que se originou aqui em Ur. Ur era uma cidade da Caldeia, né, no qual a Caldeia fazia parte da Mesopotâmia e que hoje a Mesopotâmia é o Iraque, né? Então, hoje onde está o Iraque era onde a civilização mesopotâmica, né, surgiu. Abraão conduziu os hebreus de Ur rumo à Palestina, a chamada Terra Prometida. Eles chegaram aí por volta de 2000 a.C., viveram na Palestina por quase 3 séculos, né? Aí 300 anos. Durante esse tempo, Abraão fundou uma cultura religiosa, né, chamada então de monoteísmo, né? Seria então a religião, né, dos patriarcas, né? A religião patriarcal, do patriarcado, né? Seria então aqui o primeiro culto, né, a religião judaica. Eles saíram de Ur em direção à Terra Prometida, que inclusive essa Terra Prometida, Deus havia prometido para Abraão, né, uma terra onde jorrasse e emanasse leite e mel. O que quer dizer isso? Quer dizer que era uma terra que tinha água e que o solo era extremamente fértil, né? Então, é uma metáfora, né? Não é porque lá jorra leite e tem mel. Não, é porque a terra é fértil e tem água, né? Que era um dos principais indicadores para o desenvolvimento de uma civilização, né? Então, um dos principais indicadores para que a Terra fosse habitável era que tivesse água e que a Terra era fértil, porque é uma região, gente, cercada por deserto. Então, procurar oásis, procurar mananciais, procurar as margens dos rios, né, era o que contribuía para a civilização se desenvolver. Depois de Abraão, gente, eles foram liderados, né, aqui, né, por Jacó, aqui, né, e depois de Abraão, a liderança foi passando de pai para filho, de Abraão foi para Isaac e depois para Jacó, que foi considerado então os três patriarcas, né, os três primeiros líderes, né, políticos aqui do povo hebreu, né? Então começa com Abraão, depois Isaac e por último o Jacó.
O Jacó teve seu nome mudado para Israel e teve 12 filhos, e que foi, inclusive, gente, a partir desses 12 filhos que se formaram as 12 tribos de Israel, né? Então, inclusive a palavra israelita, né, ou Israel, né, foi o nome aí, né, que o Jacó mudou, né, e que inclusive os filhos dele formou aí as 12 tribos de Israel. É por isso que depois a Palestina recebe o nome de Israel. É por isso que nós vamos ter esse eterno conflito, né, entre palestinos e israelitas até nos dias atuais. Então, até nos dias atuais, nós temos aí, né, essa guerra, né, entre os palestinos e os israelitas, né, porque nenhum quer dar o direito de terra para o outro, né, e fica aí essa eterna briga e essa eterna guerra. As 12 tribos de Israel. Quais foram então as tribos que se formaram aqui quando eles retornaram de volta do Egito para a Palestina, né, e se estabeleceram ali as 12 tribos, né, os 12 filhos, né, de Israel. Temos então o Manassés, o Naftali, Isacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Aser, Zebulon, Gade, Dan, Rubem e Judá. Né? Esses aqui são as 12 tribos que se estabelece aqui, né, por todo ao longo, né, de Israel, aqui da Palestina. Mas tiveram tempos complicados, né? Como eu relatei para vocês, né? O povo hebreu teve uma vida muito complicada, muito, né, atribulada. Os hebreus tiveram conflitos com os vizinhos, né? Eles foi assolado por uma seca, obrigando eles a emigrar para o Egito, onde permaneceram por mais de 400 anos, foram perseguidos e escravizados pelos faraós. Somente a ideia de libertação consolou o povo abatido e escravizado. Essa ideia veio por meio de Moisés. Os hebreus, liderados por ele, fugiram do Egito. Fuga essa que ficou conhecida como Êxodo. O Êxodo é relatado, né, inclusive aqui no livro, né, um dos primeiros livros da Bíblia, né, nós temos aí todo o relato, né, do livro de Êxodo. Nesta ocasião, Deus dos Hebreus, Jeová, abriu o Mar Vermelho. Eles fugiram do Egito e perambularam durante 40 anos no deserto. E, por fim, conseguiram retomar aí de volta, né, a Palestina. Aqui nós temos então, né, a saída deles aqui do delta do Nilo, passando aí por toda essa região do Mar Vermelho, né, na península do Sinai e chegando de volta, né, aqui a Canaã. Essa seria então a rota, né, aqui do tradicional rota do Êxodo. Quando eles chegaram ao Monte Sinai, foi quando, segundo a Bíblia, Moisés então recebeu aí as, as pedras aí dos mandamentos, né, no qual esse povo teria que seguir, né, até as próximas e futuras gerações. Durante a perambulação, Moisés não chegou a entrar na Palestina. Ficou então a cargo do Josué, que era o sucessor de Moisés, a abrigar o povo e a repousar aqui na Palestina. Os hebreus tiveram que novamente travaram a guerra com os cananeus e depois com os filisteus. Foram quase 2 séculos, gente, de luta entre os filisteus e os cananeus. Nesse período, os hebreus então foram governados pelos juízes, né? E aí, quando, né, o Davi, né, ele ganha, vamos dizer assim, essa guerra, né? Nós temos então a segunda grande parte aqui da história, né, do povo hebreu. E eu vou deixar, né, essa história, né, assim passamos para a segunda era hebraica, né, eu vou deixar aqui para a próxima aula, no qual eu vou trazer aqui para vocês, né, um pouco da história hebraica até os dias atuais,
a cultura, né, o que se permanece, quais são as tradições culturais aí, né, desse povo até chegar aos dias atuais. Então, eu vou dividir essa aula em dois momentos, tá? Então, nós vamos ter esse primeiro momento que eu fiz, essa contextualização, e no segundo momento nós vamos falar um pouco aí da cultura, né, do reinado aqui, da monarquia, né, todo esse período aí. Então, dúvidas, se vocês tiverem, né, eu peço que vocês me procurem, eu estarei de plantão das 7 às 11, tá? Pode me consultar, né, que eu estarei aqui para atendê-los e para sanar aí todas as dúvidas de vocês. Aí eu termino com um grande abraço e pedindo a vocês que se cuidem, né, se protejam, né, e fiquem com Deus e até lá. Fui.